pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar nosso curso de metabolismo, integração e regulação metabólica. Eu sou o professor Wesley e nossa aula de hoje é sobre o ciclo de Krebs, o famoso ciclo de Krebs, que vários alunos têm um maior terror com esse ciclo. Mas vou adiantar logo, gente, algumas coisas relacionadas a esse ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele tem tanto um papel oxidativo, catabólico, quanto um papel anabólico, que é de produção. É interessante deixar claro que no decorrer da evolução selecionou-se e fixou-se um ciclo desse em células procarióticas e eucarióticas, porque apesar dele investir muita energia para o funcionamento desse ciclo, ele é indispensável pelo que ele produz. É através desse ciclo de Krebs que nós vamos degradar os outros dois carbonos na forma de acetil-CoA nesse ciclo, gerando vários NADs e vários FADs para a grande produção de ATP na cadeia respiratória. Ou seja, ele contribui decisivamente na respiração aeróbica, que nós já vimos falando desde a glicólise. Falamos da glicólise, que é anaeróbica, quando a glicólise forma o piruvato converte em acetil-CoA dentro da mitocôndria, né, entrando no processo aeróbico. Mas esse ciclo também é indispensável para a produção de alguns aminoácidos, quando necessário for. Esse ciclo é indispensável para a produção de algumas purinas, que vai ser usado para, no caso, a parte lá dos aminoácidos, dos nucleotídeos. A região do nucleotídeo que nós temos aqueles grupos lamina em cima é produzido aqui. É através desse ciclo que é produzido o grupo M, indispensável para as hemácias transportar oxigênio, mas também indispensável na cadeia respiratória, na fosforilação oxidativa, no citocromo, levando quem? Elétrons. Então, eu estou falando de um ciclo, pessoal, que ele foi selecionado porque ele tem função catabólica, mas também anabólica decisivamente e muito importante. Nesse ciclo também, além dele receber acetil-CoA, nós vamos ver, ele também recebe outros componentes de outras vias metabólicas através de reações que nós chamamos de reações anapleuróticas. Esse ciclo, então, é bem importante para nós estudarmos, tá? Bem diferente, às vezes, de como você aprende, porque ele tem dois viés de suma importância. Esse aqui é o Krebs, né? Que foi o pesquisador que fez a descoberta e ganhou o prêmio Nobel. Nós estamos na aula 8. Atenção! Quando fala-se do ciclo de Krebs a nível catabólico, o que é que o ciclo de Krebs aceita? Em termos catabólico, oxidativo, quando ele vai oxidar. Bom, lembre-se que polissacarídeos, proteínas, lipídios, elas são quebradas, polissacarídeos formando glicose. Essa glicose, então, na via glicolítica é degradada, formando um piruvato. O piruvato entra, então, na mitocôndria, é transformado em acetil-CoA e ele está pronto para entrar no ciclo de Krebs. Forma acetil-CoA e está pronto para entrar no ciclo de Krebs. Os aminoácidos são diferentes. Vários aminoácidos podem ser convertidos diretamente em acetil-CoA dentro da mitocôndria, ou ser convertido em piruvato, tá? Para depois ser convertido em acetil-CoA dentro da mitocôndria. Ácidos graxos, os ácidos graxos, numa via metabólica chamada beta-oxidação, que nós vamos estudar, ele é convertido dentro da mitocôndria em acetil-CoA, e todos esses acetil-CoA que foram produzidos independentes das biomoléculas estão preparados para entrar no ciclo de Krebs, que ele tem dois carbonos, ser oxidado para produzir coenzimas reduzidas, NADs e FADs reduzidos, que serão utilizados para ser oxidado na cadeia respiratória para a grande produção de ATP. Vamos para a nossa aula? Atenção! Esse ciclo ele é catabólico e anabólico. Se ele não fosse anabólico também, provavelmente ele não teria sido selecionado no decorrer da evolução para se fixar, tá? Porque a forma de obtenção de energia aqui, gente, é uma forma onerosa. Aqui, então, nós temos o quê? O ciclo de Krebs de uma forma resumida. Ciclo de Krebs de uma forma resumida. Eu tenho acetil-CoA com 2 carbonos, beleza?
adentrando quem? O ciclo. Ele reage com um composto que faz parte do ciclo chamado oxalacetato. A reação dos dois forma um composto com 6 carbonos, chamado citrato. O ácido cítrico que a gente conhece. É o primeiro componente formado no ciclo de Krebs. Esse citrato, por reações diversas, vai originar, então, o isocitrato. Esse isocitrato vai descarboxilar, liberar gás carbônico, para formar quem? Alfa-cetoglutarato. Mas com essa transformação de isocitrato a alfa-cetoglutarato, olha só, produz um NAD, né, reduzido, coenzimas reduzidas. Liberei o primeiro gás carbônico. Cuidado, ó, o gás carbônico liberado aqui não foi oriundo ainda do acetil-CoA. Nós vamos falar isso mais na frente com mais calma. O alfa-cetoglutarato, então, por outra reação e com a ação de uma coenzima, faz com que ele libere outro gás carbônico e a coenzima se ligue com o composto final chamado succinil, formando succinil-CoA. A ligação da coenzima o succinil forma uma ligação muito exergônica, antioéster. Quando ela é então quebrada na próxima reação, para formar succinato, para liberar esse CoA, há a produção de quem? De GTP. GTP esse que pode ser depois convertido em ATP. Na sequência, o succinato, então, por uma enzima específica, pode ser convertido em fumarato. Com isso, ocorre então a oxidação e esses elétrons e prótons são então reduzidos a FADH2. Esse fumarato, então, agora, por um evento de hidratação, ele forma o malato. Esse malato, então, agora vai se transformar em oxalacetato, mas para isso ele oxida, e quem pega esses elétrons? O NAD outra vez. Então tem vários locais que NAD são reduzidos, bem como FAD. Se você observar bem, a importância do ciclo de Krebs no termos oxidativo, né, aeróbico, para a produção de energia, simplesmente é para produzir coenzimas reduzidas, porque ela tem um grande potencial de produzir quem? ATP na cadeia respiratória. O papel dela é esta. Mas, como eu falei, também tem a função anabólica, porque muitos componentes aqui podem dar origem a outros componentes de fundamental importância para a célula e para o organismo. Vamos ver agora com calma cada uma dessas reações. Eu falei de uma forma geral, são quantas reações? São 8. No final, o oxalacetato é regenerado. Para que regenerado, Wesley? Para outro acetil-CoA reagir com ele. Lembre que quando eu quebro a glicose, formo 2 piruvatos e formo depois as 2 acetil-CoA. O primeiro é degradado no primeiro ciclo, formando o oxalacetato, regenerando, e no segundo, o oxalacetato pode reagir de novo com acetil-CoA. Então, cuidado, aqui é um ciclo, não é um círculo, não é círculo. O que é ciclo, Wesley? O componente que eu usei no início, no final, ele é regenerado, por isso que é ciclo. Esse desenho bonitinho aqui na forma circular só é para ficar de forma didática, não quer dizer que é nesse formato geométrico. Ele pode ir para lá, para cá, não importa. Não importa a forma geométrica da reação, aqui nós colocamos para facilitar. O importante é, se é um ciclo, no final, o oxalacetato ele tem que ser regenerado, porque precisa reagir com outros acetil-CoA, vindo seja do piruvato, lá, da glicose, ou de proteínas, ou de lipídios, não importa. Vamos para a primeira reação? A primeira reação que nós vamos estudar é como o acetil-CoA reage com o oxalacetato. Como é que ocorre essa reação do oxalacetato com acetil-CoA? Uma enzima importante é a citrato sintase, sintetizar, formar um composto de 6 carbonos. Vamos ver? Olha como é simples. O citrato sintase, então, ele alimenta quem? A fornalha. Por que alimenta a fornalha? É ele que permite a entrada de acetil-CoA. É ele que permite, por isso que ele alimenta a fornalha para o ciclo funcionar. Ele catalisa uma reação de condensação, juntar o oxalacetato com acetil-CoA. Imagina você, aqui é a enzima responsável, que é a citrato sintase. Está entrando aqui, ó, em amarelo, o oxalacetato e está entrando o acetil-CoA. Os dois aqui, então, dentro da enzima vão reagir. Olha como é que acontece. Bem interessante, ó. Atenção. Acetil-CoA com 2 carbonos. Ligação aqui muito forte, uma ligação que o éster é forte, reagindo com o oxalacetato, que tem 4 carbonos. Nessa reação mediada pela enzima citrato sintase, ele consegue retirar o CoA, quebrando essa ligação, gente, é uma ligação
muito exergônica. Por isso que a variação de energia de Gibbs padrão é menos 20,32. É altíssima, é muito exergônica. É tanto que é uma reação que ocorre em um único sentido. Não pode voltar. Formou o produto que é o citrato, não pode voltar mais. Então, juntando os dois, eu passo até agora um composto que é o citrato com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Esse é chamado de citrato. É o ácido cítrico, que é o primeiro composto formado no ciclo de Krebs. É uma reação extremamente exergônica. Por quê? Porque eu tenho uma ligação tioéster que foi quebrada. Essa é a primeira reação. Formei o citrato. Próxima. Antes de falar a próxima reação, eu queria mostrar de forma mais química como esse reage com esse. Vamos ver de forma química? Vale a pena. Por isso que o curso é para a gente detalhar também. Veja, aqui eu tenho uma enzima em azul, ó. Pronto. Citrato sintase. Eu tenho aqui o oxalacetato. Se estiver pequenininho, depois vocês acompanham no slide. O slide eu deposito na plataforma. Tá? E aqui eu tenho em vermelho o acetil-CoA. Ambos têm que reagir. Olha como ocorre a reação, como é bem interessante. Inicialmente, olha o que vai acontecer. Esse aspartato, que faz parte do citrato, da enzima citrato sintase, com 2 hidrogênios livres, nesse caso, ela, de uma certa forma, ela puxa, falando de uma forma geral, o hidrogênio para si. Puxa o hidrogênio para si e puxa a nuvem eletrônica também, fazendo com que, olha que legal, fazendo com que ele retire esse hidrogênio daqui, e após retirar esse hidrogênio, essa dupla ligação acaba saindo, fazendo com que fique um par de elétrons no oxigênio equilíbrio. Ele então, o oxigênio daqui, começa a interagir com o hidrogênio, fazendo a ligação química. E gerando quem? Olha o que aconteceu, o hidrogênio veio para aqui, ó, tá vendo? E esse oxigênio interagiu com o hidrogênio, formando um composto que nós chamamos de enol. Isso aqui é um enol, essa dupla ligação com a carbonila, isso é uma função orgânica enol. Nesse momento, formando o enol, o que é que vai acontecer? Esse enol agora ataca quem? Essa dupla ligação, esse carbono da dupla ligação aqui, do oxalacetato, que por sua vez deixa o oxigênio sem a dupla ligação, permitindo ele interagir com quem? Com o hidrogênio. Vamos ver outra figura? Olha o que aconteceu? Ele retirou esse hidrogênio para cá. Ó. Olha o hidrogênio quando veio. Estava aqui, veio para o carbono. Em contrapartida, o oxigênio aqui, como ele perdeu a dupla ligação, o oxigênio agora faz o quê? Uma interação do tipo ponte de hidrogênio com hidrogênio de quem? O hidrogênio da histidina, que faz parte da enzima. No final da história, com isso, há possibilidade, com a entrada de água, de retirada do acetil-CoA, liberou o acetil-CoA, e esse acetil-CoA liberado formando quem? O citrato. Próxima reação é uma enzima chamada conitase. Ela vai dar origem a quem? Ao chamado isocitrato. Sai citrato para isocitrato. É uma reação como se você estivesse arrumando a molécula para a próxima reação. Então o citrato, inicialmente, o que acontece? Ele sofre uma desidratação, é liberada a molécula de água. Hidrogênio, HO. Então esses dois saem. Tudo bem? Formando então essa dupla ligação aqui. Forma o chamado cis-aconitase, que é um intermediário instável. Depois utiliza outra molécula de água para agora formar quem? Olha só. A hidroxila passou para baixo, hidrogênio para cima, como se tivesse só invertido a localização desses dois componentes. Essa reação tem variação de energia de Gibbs 13, ela não é espontânea, está em equilíbrio químico, ou seja, tende a formar mais citrato do que isocitrato. Como o isocitrato está sendo consumido na próxima reação, tende a deslocar o equilíbrio, então, nesse caso, para a esquerda, no sentido que está sendo consumido o componente. A conitase, gente, é uma enzima que ela tem um centro ferro-enxofre que estabiliza toda essa reação. Essa enzima tem um centro ferro-enxofre no sítio catalítico que estabiliza toda essa reação. Próxima reação é quem? Eu tenho que converter o isocitrato que foi formado em alfa-cetoglutarato. Mas toma cuidado. Nesse caso aqui, usa a enzima isocitrato desidrogenase. Pelo nome já está dizendo que vai tirar hidrogênio. Mas não só hidrogênio sai aqui. Acompanha comigo e preste atenção que isso aqui pode ser um pouco complicado para vocês. Lembra que isso aqui de cima faz parte do acetil-CoA. Isso aqui é o acetil-CoA que estava aqui em cima, que reagiu. O resto seria o oxalacetato. Então, grava isso aqui. Ó. Nessa reação, isocitrato desidrogenase faz o seguinte. É retirado hidrogênio. Quem pega o hidrogênio? O NAD ou NADPH. Então, reduzindo. Ó, que pode ser utilizado, quando é NADH, vai ser utilizado na cadeia respiratória para a produção de ATP. Ótimo.
Mas em paralelo a isso, o processo também libera gás carbônico. De onde saiu esse gás carbônico, Wesley? Vamos tentar entender de onde saiu esse gás carbônico? Isso aqui se conservou, que era do acetil-CoA. Não usou acetil-CoA ainda, tá vendo? Mas parece que isso aqui foi retirado na forma de gás carbônico. É uma reação que está em equilíbrio químico, tem uma variação de energia extremamente exergônica, logo ocorre no sentido que está escrito. Pega a nossa aula lá de sentido das reações, formando então, sempre alfa-cetoglutarato. Se você quiser olhar essa reação de isocitrato alfa-cetoglutarato com mais detalhe, a gente pode vir aqui para baixo, vocês entenderam. Aqui eu tenho um isocitrato. Nesse momento, a isocitrato desidrogenase faz o quê? Nesse momento, ela estabiliza as cargas negativas com o magnésio. A enzima tem no centro catalítico dela magnésio, estabilizando carga negativa, porque o magnésio é positivo. Após estabilizar essas cargas e conseguir liberar o hidrogênio, liberou o hidrogênio aqui, não liberou? O que? Se liberou o hidrogênio, que nós estamos vendo aqui, eu tenho que estabilizar então quem? As cargas. Olha só, eu tinha duas cargas negativas. Liberou esse hidrogênio que está aqui, tá? E esse hidrogênio. Então passei a ter outra carga negativa ali. Então tem que, de certa forma, estabilizar essas cargas negativas que surgem, utilizando magnésio. Próximo passo é a liberação de gás carbônico. Isso aqui então vai ter que sair. Essa reação, como é negativo, de uma certa forma, puxa toda a nuvem eletrônica para trás, fazendo com que essa ligação se torne frágil, quebrando e liberando na forma de gás carbônico. Na sequência, é pego um hidrogênio para quebrar essa dupla ligação e estabilizar o carbono. Próxima reação. Eu tenho um alfa-cetoglutarato que reagiu, já liberou o gás carbônico, que é o que nós liberamos na expiração. Tá? Uma enzima chamada alfa-cetoglutarato desidrogenase, então vai tirar hidrogênio de novo dessa molécula, mas também vai descarboxilar com uma outra. Veja o que acontece. Inicialmente, retira quem? Os hidrogênios. Tá? É retirado o hidrogênio da molécula. Então, além de tirar o hidrogênio para formar a coenzima reduzida, é liberado o gás carbônico. Olha de onde não sai o gás carbônico. Esse em rosa aqui, ó. Agora, toma cuidado, gente. O acetil-CoA ainda é o de cima. Não foi consumido ainda. Está sendo consumida a parte do oxaloacetato. Ou seja, no primeiro giro do ciclo de Krebs, mesmo estando com o acetil-CoA, não será consumido. Ele vai ser consumido lá no segundo giro. Inicialmente é consumida a parte do oxaloacetato, mas no final forma o oxaloacetato, mas não foi consumido o carbono do acetil-CoA no primeiro ciclo. Na segunda volta que ele dá com outro acetil-CoA, aí ele vai consumir, e assim sucessivamente. Então veja, forma-se aceptor de elétrons, tá? Coenzima que vai ser utilizado de novo na cadeia respiratória. Tá? E com isso também foi adicionado quem? Foi adicionado uma coenzima, formando a ligação tioéster altamente exergônica. Então esse hidrogênio que tinha aqui, ó, tinha um hidrogênio, não tinha? Então vamos contar aqui, ó, dois hidrogênios, perfeito. Tá? E de onde veio então esse hidrogênio que foi consumido? Pode muito bem ter protonado e ser retirado esse hidrogênio que aqui se encontrava, bem como o hidrogênio daqui, ó. Hidrogênio aqui porque ele pode protonar também. Então, no fim da história, eu formei também nessa reação NAD reduzido. Esse que vai utilizar na cadeia respiratória e descarboxilei. Tá? Seguindo, uma reação extremamente exergônica. Agora, o próximo passo é o succinil-CoA. Não foi formado o succinil-CoA? O próximo passo é o succinil-CoA formar succinato. Uma reação bastante simples, mediada por uma enzima succinil-CoA sintetase. Olha só, por que eu chamo de sintetase? Porque vai produzir uma ligação energética, nesse caso ou ATP ou GTP. Se fosse sintase, não há produção, normalmente é consumo. Sintetase é produção. Então, succinil-CoA formando succinato. Quebrou a ligação tioéster do coenzima A aqui, ó, e com isso permitiu essa energia produzir quem? GTP e liberar CoA para outras reações subsequentes. Como quebra a ligação tioéster e é muito exergônica, por isso que ela é o quê? Negativa. Uma reação negativa. Aqui você tem o procedimento de como ocorre essa conversão aqui, ó, a conversão de succinil-CoA em succinato. É bom você dar uma olhada, repara com calma e depois tira as dúvidas conosco, tá? Lá na própria plataforma, tá bom? Dá uma olhada no processo de reação. Próxima reação é o succinato desidrogenase, uma reação mediada pela enzima chamada succinato desidrogenase, pegando o succinato formando o fumarato.
Nessa reação ocorreu a liberação de quem? De hidrogênio. Né? Liberou hidrogênio e quem pega nesse caso é o FAD. É uma enzima que está na membrana interna da mitocôndria. Lembra que toda essa reação na mitocôndria. Eu não falei sobre a anatomia da mitocôndria, porque na aula anterior que eu falei de conversão de piruvato a acetil-CoA, eu já falei sobre a mitocôndria. Essa enzima faz parte da membrana interna da mitocôndria. É a única enzima que está ancorada na membrana interna da mitocôndria. É a única enzima desse ciclo. Tá? Então, nessa reação, formei FAD reduzidos e formei fumarato. Na sequência, o fumarato, então, ele, nesse caso, é hidratado, entra água, por uma enzima chamada fumarase. Então, acrescentei aqui um hidroxílio e um hidrogênio. Água, não é isso? Um hidroxílio e um hidrogênio, formando L-malato, com isomeria do tipo L-malato. Essa reação tem variação de energia de Gibbs negativa, ocorre no sentido de formação do malato, sempre assim, tá? E o malato agora vai o quê? O malato agora vai sofrer uma desidrogenação. Essa desidrogenação é feita por uma enzima chamada malato desidrogenase. Retirei quem? Os hidrogênios daqui, formei NAD reduzidos. E aí deu origem a quem? Ressurgiu de novo o oxalacetato, do início da reação que foi consumido. Ele não foi consumido no início da reação, mas cuidado, ó. Lembra que o carbono do acetil-CoA ficou. Foi consumido mais os carbonos do oxalacetato que estava embaixo. Mas na próxima reação, que entra outro acetil-CoA reagindo com o oxalacetato, aí sim vai se começar a consumir o carbono do acetil-CoA anterior. Olha que negócio bacana, bem interessante, né? Por que eles descobriram isso? Porque eles utilizaram, gente, acetil-CoA com carbono, um isótopo de carbono 14, e viu que ele não consumia no primeiro ciclo, só no segundo. Então tudo isso aí é rastreado. Então é um ciclo realmente bem evidenciado. Atenção, gente. Eu falei que essa parte aqui é um papel do ciclo de Krebs como uma reação, ele participa de uma reação oxidativa. Oxidativa está liberando hidrogênio e elétrons que é captado por essas coenzimas para produzir grande quantidade de ATP. Mas o ciclo de Krebs tem outro papel e tem também outras vias anaeróbicas. Né? Como assim, Wesley? Como outras vias? Veja o que é que acontece. Eu posso muito bem no ciclo de Krebs utilizar o alfa-cetoglutarato para produzir quem? Aminoácidos, nucleotídeos, grupo M, que faz parte até da hemoglobina. Então eu utilizo o alfa-cetoglutarato. Então eu retiro isso aqui do ciclo. Então consumo isso aqui do ciclo. Então, o ciclo, então, ele pode ser utilizado, alguns componentes do ciclo, para produção de outras substâncias. E se ele não tivesse esse papel, seria desastroso para o metabolismo, confiar tão somente no processo de alimentação periódica do indivíduo. Então, ele desenvolveu também, no decorrer da evolução, foi selecionado esse ciclo como função também, a função anabólica, função também anabólica, tá? Veja que interessante. Wesley, quando eu pego glicose, degrada até piruvato, de piruvato a acetil-CoA, de acetil-CoA, degrada no ciclo de Krebs, há possibilidade de grande produção de ATP? Sim. Somente a via glicolítica, que é de glicose a piruvato, só aproveita 10% da energia na forma de ATP. O restante eu tenho que desenvolver no ciclo de Krebs ali, tá? No piruvato transformando em acetil-CoA, que libera muito NAD e FAD reduzidos para a grande produção de ATP. É muito simples, através dessa tabela aqui, você observar que uma molécula de glicose dá para produzir 30 a 32 ATPs, via produção de quem? De NADs e FADs reduzidos. Veja, você lembra lá? Só passando rapidamente aqui, ó, de glicose a glicose 6-fosfato, eu consumi um ATP, tá? Na glicólise, tá? De frutose 6-fosfato, a frutose 1,6-bisfosfato, consumi outra glicose, então outro ATP. Então na glicólise eu consumo 2 ATP inicialmente, mas no decorrer da glicólise, ó, foram produzidos 2 desse NAD, mas foram produzidos também 4 ATPs. Então eu fiquei com 2 ATPs de saldos e tenho 2 NADs. 2 NADs dá para produzir quantos ATPs? De 3 a 5 ATPs, lá na cadeia respiratória. No ciclo de Krebs, que é aquele de baixo, ó, no ciclo de Krebs, tá? No ciclo de Krebs, piruvato formando acetil-CoA, ó, produzir também quem? NAD. Por que 2, Wesley? Porque não são 2 piruvatos? 2 acetil-CoA, 2 NADs também, que vai produzir em torno de 5 ATP.
Agora você pegando o ciclo de Krebs, não produziu isso aqui, ó? 2 NADs para o primeiro acetil, mais 2 NADs para o segundo acetil, 2 ATP, 2 FADs, né, para o segundo acetil-CoA. E no final, se eu juntar tudo, ó, cada um tem uma quantidade de ATP formado. Juntando, eu tenho de 30 a 32 ATPs formados, então, durante o processo de respiração aeróbica, considerando o que iniciou lá aonde degradando a glicose na glicólise. Veja que interessante. Wesley, então o ciclo de Krebs ajuda no processo anabólico, né? Gerando outros componentes. Perfeito. Mas o ciclo de Krebs não pode parar. Se eu começar a retirar muita coisa do ciclo de Krebs, ele começa a diminuir a velocidade de reação porque falta reagentes para as enzimas reagirem. E como é que acontece isso? Aí no decorrer da evolução, o ciclo de Krebs, então selecionou-se reações chamadas anapleuróticas. O que seriam as reações anapleuróticas? Lembra lá, depois de que nós estudamos glicólise, está na nossa aula lá, nós estudamos chamado via tributária da glicólise, onde outros componentes contribuem na formação de quem? De subproduto da glicólise, que é chamada via tributária, que contribui. Aqui tem como se fosse, entre aspas, uma via tributária, contribuindo o quê? Quando sai um componente do ciclo de Krebs, outra via contribui para preencher o que foi retirado. Veja que interessante, ó. O alfa-cetoglutarato pode ser retirado para formar quem? Glutamato, que é um aminoácido, beleza. Pode ser, se o glutamato ser convertido em purinas, que dá origem lá aos nucleotídeos, tá? Pode ser utilizado para gerar outros tipos de aminoácidos. Succinil-CoA pode dar origem a quem? Grupo M. Oxalacetato pode dar origem a quem? Aspartato e pirimidinas, que vai contribuir na produção de nucleotídeos, beleza. Mas se eu começar a retirar esses componentes aqui, ó, o oxalacetato eu posso retirar para gerar fosfenolpiruvato e gerar glicose por um processo chamado gliconeogênese, que é a nossa próxima aula. Beleza. Mas quando eu retiro isso aqui, eu tenho que repor. E como eu posso repor, Wesley? Simples. Ó, até o citrato pode ser retirado para produzir quem? Ácidos graxos. Mas como pode repor, Wesley? Acompanhe as setas vermelhas. Olha só, se sai de alguma forma oxalacetato, eu posso pegar o piruvato e converter em quem? Em malato, por uma enzima chamada enzima málica. Esse malato, então, regenera quem? O oxalacetato. Se falta o oxalacetato, eu posso o quê? Utilizar o piruvato para gerar diretamente quem? O oxalacetato. Se falta oxalacetato, eu posso pegar o fosfenolpiruvato para dar origem a quem? Oxalacetato. Ah, mas e os outros componentes que saíram? Não importa, gente. Saíram aqui. Mas se eu tenho oxalacetato em grande quantidade, eu posso utilizar para recompor o que foi perdido. O processo não é ciclo? Né? De oxalacetato a citrato, de citrato a alfa-cetoglutarato e assim sucessivamente. Então, se eu aumento a concentração disso aqui porque foi retirado os outros, de uma certa forma, eu vou recompor o que foi retirado na sequência. Tá bom? Então, pessoal, veja, aqui eu tenho também outra tabela mostrando aquelas reações anapleuróticas que nós acabamos de ver. O piruvato reagindo com íon carbonato e ATP formando oxalacetato, para regenerar o oxalacetato porque foi retirado. Tá? Isso ocorre normalmente aonde? Fígados e rins. Fosfenolpiruvato pode reagir com gás carbônico e GTP, formar oxalacetato de novo. Tá? Pode acontecer isso no músculo esquelético e coração. Fosfenolpiruvato pode reagir com íon carbonato, cada um com suas enzimas, tá? Formando oxalacetato. Isso pode acontecer comumente em plantas, fungos e bactérias, não em mamíferos. Piruvato pode reagir com íon carbonato e NAD para gerar quem? Malato mais NAD, tá? Isso pode ser distribuído em todos os eucariotos e procariotos. Isso nós estamos falando de reações apleuróticas importantes. Não estou dizendo que são as únicas, mas são as principais. Eles conseguem modular tranquilamente a quantidade, a concentração de subprodutos do ciclo de Krebs. Assim, gente, nós fechamos nossa aula de ciclo de Krebs. Espero que você tenha entendido a nível evolutivo a sua importância, a nível bioquímico, a nível químico, como ocorre, qual a importância. Eu preciso decorar esse ciclo? Não, de hipótese nenhuma. Mas você precisa entender as suas funções anabólicas e catabólicas. Precisa entender que cada reação tem uma enzima envolvida. Algumas reações são exergônicas, altamente exergônicas, outras não. Apesar de não ser exergônica, o que é que acontece? Não libera grande quantidade de energia. Como está sendo consumida, normalmente desloca o equilíbrio para a produção daquele componente. Tá? Então, dúvida? Estamos lá na plataforma. Eu agradeço pela atenção.